No começo existiam as máquinas. Essas máquinas, os primeiros computadores, eram maravilhas da sua época. Mas elas falavam uma língua estranha para os humanos, a linguagem de máquina. Essa linguagem, composta de códigos binários, zeros e uns, era a única maneira de instruir esses primeiros computadores. Imaginem escrever um romance usando apenas zeros e uns. Uma tarefa e tanto, sem dúvida. Programar em linguagem de máquina era tedioso e propenso a erros. Cada instrução tinha que ser meticulosamente elaborada, com cada bit representando uma operação específica. Um único dígito fora do lugar poderia levar a resultados catastróficos. Era como tentar escrever uma sinfonia usando apenas 2 notas. Para simplificar o processo de programação, um novo tipo de linguagem surgiu: as linguagens de montagem. Essas linguagens usavam mnemônicos, códigos curtos, que eram mais fáceis para os humanos lembrarem para representar instruções de máquina. Por exemplo, em vez de escrever 0010101 para adicionar 2 números, um programador poderia simplesmente escrever ADD. As linguagens de montagem foram um passo à frente, mas ainda estavam intimamente ligadas à arquitetura específica da máquina. A década de 1950 testemunhou uma revolução na programação com o advento das linguagens de alto nível. Essas linguagens, como Fortran e COBOL, visavam reduzir a distância entre a linguagem humana e o código de máquina. Elas introduziram conceitos como variáveis, loops e instruções condicionais, tornando os programas mais legíveis e fáceis de entender. O Fortran, ou Formula Translation, foi um divisor de águas para cálculos científicos e de engenharia. Ele permitiu que matemáticos e engenheiros expressassem fórmulas e algoritmos complexos de uma maneira mais natural. O COBOL, ou Common Business Oriented Language, por outro lado, tinha como alvo aplicações comerciais. Sua sintaxe semelhante à do inglês tornou mais fácil para os programadores desenvolverem programas para processamento de dados e lógica de negócios. Essas primeiras linguagens de alto nível foram um grande passo à frente. Elas permitiram que os programadores se concentrassem em resolver problemas, em vez de lutar com as complexidades da arquitetura da máquina. Isso marcou um ponto de virada, abrindo caminho para o desenvolvimento de linguagens de programação ainda mais poderosas e expressivas. As décadas de 1960 e 1970 viram o surgimento de linguagens como Lisp e Algol, cada uma introduzindo novos conceitos que moldaram o futuro da programação. O Lisp, com seu foco em computação simbólica, encontrou aplicações em inteligência artificial. O Algol, por outro lado, influenciou o desenvolvimento da programação estruturada, um paradigma que enfatizava a clareza e a capacidade de manutenção do código. Em 1972, Dennis Ritchie, nos laboratórios Bell, criou a linguagem de programação C. O C combinou o poder do acesso de baixo nível ao hardware com a expressividade das linguagens de alto nível. Ele rapidamente ganhou popularidade por sua eficiência, portabilidade e versatilidade, tornando-se a linguagem preferida para a programação de sistemas, sistemas operacionais e sistemas embarcados. O desenvolvimento do C marcou um marco significativo. Ele não apenas influenciou inúmeras outras linguagens, incluindo C++, Java e Python, mas também lançou as bases para o cenário moderno de desenvolvimento de software. As décadas de 1980 e 1990 viram uma explosão no número de linguagens de programação. Essa proliferação foi impulsionada por fatores como o surgimento dos computadores pessoais, a crescente popularidade da programação orientada a objetos e o advento da internet. O Python, criado por Guido van Rossum, surgiu como um campeão de legibilidade e simplicidade. Sua sintaxe clara e vastas bibliotecas o tornaram um favorito para iniciantes e especialistas. O Java, lançado pela Sun Microsystems, introduziu o conceito de escreva uma vez, execute em qualquer lugar,
por meio de sua máquina virtual, tornando-o altamente portátil em diferentes sistemas operacionais. A ascensão da internet deu origem a linguagens focadas na web, como JavaScript e PHP. O JavaScript se tornou a linguagem padrão para desenvolvimento web front-end, trazendo interatividade para páginas da web estáticas. O PHP, por outro lado, possibilitou a criação de aplicativos da web dinâmicos e scripts do lado do servidor. Hoje, o mundo das linguagens de programação continua evoluindo em um ritmo acelerado. Linguagens como Kotlin, Rust e Go estão expandindo os limites de desempenho, segurança e simultaneidade. O futuro promete linguagens ainda mais poderosas e especializadas, cada uma projetada para atender às demandas crescentes do nosso mundo, cada vez mais digital.